Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, e dessa vez uma aula de literatura. Vamos juntos aqui falar um pouquinho sobre realismo, naturalismo. Estou na apostila 2, logo no início dela, tá? Aqui vai dizer o seguinte: no meados do século XIX, a Europa vivenciava os efeitos da Revolução Industrial e o avanço das ciências. As cidades cresciam, os camponeses buscavam nos centros urbanos o trabalho, mas o dinheiro estava nos bolsos de homens privilegiados e assim acentuava-se o contraste entre pobres e ricos. As fábricas produziam, a Europa crescia com a expansão do mercado e do trabalho, o comércio ficava cada vez mais forte, uma vez que a produção e a articulação de bens de consumo se intensificava cada vez mais. A Revolução Industrial marcou o início da sociedade de consumo, alicerçada no capitalismo. Então, a gente está dentro aqui de uma pujança da Revolução Industrial, do mercado de trabalho, do comércio, então propriamente da burguesia, as cidades crescendo cada vez mais, certo? É um pouco nesse contexto aqui dos centros urbanos, de trabalho e um pouco por aí, beleza? Este belo quadro do Moinho de Ferro aí, muito legal, para retratar um pouquinho as fábricas daquela época. Muito bem, toda essa efervescência capitalista trouxe consequências. O declínio dos meios tradicionais de cultivo e o uso de máquinas que forçaram os camponeses a buscar emprego nas indústrias e nas fábricas. Por outro lado, as cidades, até as maiores, não estavam preparadas para absorver o crescimento populacional. Assim acentuaram-se os problemas sociais, tais como as epidemias, a mendicância, a prostituição e outros mais. O clima de otimismo e desenvolvimento, desencadeado pelo grande número de máquinas e o crescimento do comércio, criaram a expectativa de que tais transformações gerariam reformas sociais e prosperidade econômica. No entanto, a industrialização realçou as diferenças entre a burguesia e o proletariado. Beleza? Isso é um pouco de uma visão, de uma das visões para se entender o contexto histórico, né? Tem gente que coloca que, inclusive, nessa época, você deveria explicar toda essa época aqui por meio de um denominador comum, por meio propriamente do dinheiro, né? Então, aqui nós temos várias descobertas científicas, além disso, além de todo esse quadro. A gente tem, por exemplo, a utilização do éter como anestésico. Pergunta pro Ari aí, pergunta pro Éder o que é o éter quando ele foi utilizado como anestésico. A gente vai ter a formulação da teoria microbiana também das doenças. A gente vai ter a descoberta dos micro-organismos responsáveis pela sífilis, a malária e a tuberculose, a descrição dos hormônios, a identificação da energia mecânica. Enfim, é uma época de grande pujança, de avanços tecnológicos, científicos, certo? Então, em relação a toda essa pujança, tanto da parte mecânica, industrialização, tecnologia, como da parte científica, um pouco daquilo que o professor estava falando aqui agora, nós vamos ter então uma aceitação do cientificismo, certo? De alguma forma aqui a sociedade ela vai girar em torno da ciência, certo? Belezas? Dessa forma, continuando aqui no seu livro, vai dizer assim: dessa forma, o olhar artístico, mais precisamente os movimentos do realismo e do naturalismo, voltou seu interesse para as questões objetivas da sociedade que se constituía então. Então, o olhar artístico propriamente, a produção literária, ela vai olhar para essa sociedade de uma forma também objetiva, né? Então, todo esse cientificismo, essa objetividade vai acabar passando para a própria percepção dos escritores daquela época, que vão ficar aí conhecidos como sendo realistas, naturalistas, certo? Vamos olhar para a sociedade de modo objetivo. Muito bem. Ao lado dessa grande agitação social e política, percebe-se o cientificismo, que é o que o professor está falando, a atitude que julga a ciência e os métodos científicos suficientes para resolver todos os problemas da humanidade. De alguma forma, a gente tem isso até hoje, né? Existem, inclusive, existe até cientista que já falou aqui no século XX que a filosofia, né, estaria morta propriamente. Estaria morta porque tudo poderia ser explicado pela própria ciência. A ciência seria a grande bastião, né, o fator que iria encabeçar toda a descoberta científica do homem moderno.
Então, a gente passa por todo o processo cientificista desde aquela época e hoje a gente tem um pouco dessa visão ainda, né? Dentre as principais correntes de pensamento desse período destacam-se o positivismo, de Augusto Comte. Esse positivismo vai influenciar fortemente o Brasil por várias épocas, talvez influencie até hoje. O lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema positivista do próprio Augusto Comte. E aí vou explicar um pouquinho aí, né? De acordo com essa doutrina, apenas os conhecimentos baseados em fatos e dados da experiência seriam válidos, né? A observação, a experimentação e a comparação, como em um procedimento científico, era uma base do entendimento. Então, um pouco o realismo naturalismo que ele vai ter uma pegada bem materialista, né? A metafísica vai ser um pouco deixada de lado. Na verdade, a gente vai perceber que, de alguma forma, né, o clero, por exemplo, a igreja, ela vai ser deixada um pouco de lado como orientadores da vida política, né? Então o cientificismo vai vir com tudo. O determinismo de Hippolyte, né, segundo o qual o comportamento humano é condicionado por fatores biológicos, históricos e geográficos. Então aquele meio que determina, que acaba determinando como as pessoas serão, certo? O meio acaba determinando o indivíduo. Vai ter um pouco aqui, nessa época, vai aparecer por meio desse autor, Taine, aplicou o método experimental das ciências naturais a diversas condições do espírito humano. O evolucionismo, e aqui a gente vai ter a teoria da seleção natural de Charles Darwin, em sua obra A Origem das Espécies, 1859, conclui que sobrevivem as espécies que melhor se adaptam ao meio ambiente. E propriamente o marxismo de Karl Marx, que em 1848, com Friedrich Engels, lançou o Manifesto Comunista, o qual convocava as classes trabalhadoras a se voltarem contra o sistema capitalista que as oprimia e as levava à miséria. Acreditava numa sociedade nova, que as pessoas livres trabalhariam juntas pelo bem comum e todos teriam uma vida mais digna e justa. Beleza. É um pouco todas essas teorias que a gente está vendo aqui, basicamente todas elas têm um caráter materialista, né? O evolucionismo que vai ter aqui dentro da teoria da origem das espécies vai ter um dos seus coeficientes será Deus propriamente, né? Mas enfim, isso um dia você estude a origem das espécies, você vai ver, vai entender o que o professor está falando, mas basicamente todo esse período vai ser um período materialista, né? Nesse contexto do século XIX, a visão idealista, subjetivista, escapista, predominante na literatura romântica, né, isso vai desaparecer por completo. Tá? Todo esse idealismo, subjetivismo e escapismo vai ser deixado de lado. Você deu lugar à literatura caracterizada pela objetividade, pelo cientificismo, pelo materialismo e pelo racionalismo. Certo? Os artistas de então buscaram um novo padrão de interpretação da realidade. A valorização extrema da emoção e os dramas individuais foram abandonados para que se focassem a sociedade e os comportamentos coletivos. Então, vamos olhar para a sociedade tal qual ela se comporta, tal qual ela age, sem nenhuma idealização, sem nenhuma expressão da subjetividade, a emoção propriamente, né? Sem nenhum escapismo. O presente é a parte importante com a qual a gente deve se preocupar. A sociedade tal como ela é o que a gente precisa retratar nos nossos escritos. Basicamente, os nossos escritores vão se guiar por essas ideias. Foi assim que surgiu o realismo, escola literária que procurou analisar a nova organização social e econômica. A publicação do romance Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert, marca o início da literatura realista. Certo? Em 1867, a publicação de Thérèse Raquin, de Émile Zola, inicia a literatura chamada de naturalismo, um desdobramento do realismo. Então veja bem, todo naturalista é realista, certo? Mas nem todo realista é naturalista. Como assim, professora? Ouve de volta essa frase e tenta entender. Estou querendo dizer que o realismo é a grande escola literária, o naturalismo é uma ramificação dentro do próprio realismo. Então, tudo aquilo que o realismo é, o naturalismo é também. Mas nem tudo aquilo que o naturalismo é, a gente vai encontrar aspectos no próprio realismo, certo? Vai ter uma pequena diferença. Teremos algumas diferenças. Mas tudo bem. Os princípios dos dois movimentos são os mesmos. Olha lá os princípios que eles se enquadram, né? A objetividade, o universalismo, a linguagem clara, o materialismo,
a contenção emocional, o descritivismo, a narrativa lenta, a impessoalidade do narrador, entre outros. Entretanto, há alguns elementos distintos, isso aqui é importante para a gente perceber. Diferentemente do realismo, o naturalismo orienta-se por uma postura cientificista em relação à análise e à compreensão da sociedade. Os escritores naturalistas produziram os romances de tese. O que são esses romances de tese dos naturalistas? Eles pegavam uma tese lá específica, como por exemplo aquele determinismo de Taine, e a partir dessa tese cientificista, o que eles faziam? Eles estruturavam todo o seu romance, certo? O romance deles inteiro partia dessa tese do determinismo, certo? Então era essa estrutura que eles buscavam fazer, né? Pegavam lá o determinismo, por exemplo, e bom, segundo os princípios do determinismo, como é que o meu personagem ele vai se desenvolver, certo? Era basicamente isso. Então, se o meio acabava influenciando as pessoas a agirem de determinada forma, era a partir desses princípios que todo o enredo da história acabaria se desenvolvendo, certo? Então, olha lá, os escritores naturalistas produziram os romances de tese, nos quais seria possível a demonstração das diversas teorias científicas, o positivismo, o determinismo, o evolucionismo e o marxismo. Beleza? É um pouco nesse sentido, então. A literatura naturalista estaria a serviço da ciência, vendo a realidade através do determinismo e das teorias evolucionistas. O trabalho do escritor seria semelhante ao de um cientista em seu laboratório. Os naturalistas preferencialmente focalizavam o coletivo, envolvendo as personagens em espaços miseráveis, corrompidos, social e ou moralmente. Esses escritores viam o mundo com olhos biológicos. Então, o homem, para o escritor naturalista, ele se reduzia a um, digamos assim, a um ser biológico propriamente, né? Então, um organismo vivo, meramente biológico, ele vai agir como? Ele vai agir por meio dos instintos. Então, vai existir então até uma ideia de uma transformação do homem em animal. Né? Por quê? Porque o animal age através de instintos e os naturalistas, dependendo do meio que aquele homem está, geralmente colocavam o homem dentro desses meios miseráveis, né? É por aí que ele vai, de alguma forma, agir, né? Todo o desequilíbrio do homem vai partir desse instinto influenciado pelo meio, beleza? Vai ter um pouco nesse sentido. Olha lá, olhos biológicos reduziam o homem à condição animal, isso que o professor estava falando, fazendo prevalecer o instinto sobre a razão. Os aspectos desagradáveis e repulsivos da condição humana eram valorizados como uma maneira de reagir ao idealismo romântico, certo? Lembrando que as escolas literárias nascem em oposição umas às outras, né? Basicamente. A visão de mundo determinista é amplamente vista nos romances naturalistas. O determinismo apresenta o ser humano como produto do meio em que se encontra da herança cultural, social, biológica recebida e das condições históricas características do movimento em que vive. Belezas? Realismo e naturalismo ainda, caros alunos. Aqui vai ter uma frasinha: sentados em sofás profundos, fumando bons charutos, bebendo um excelente conhaque, mal dissemos da civilização. Vamos lá, então. O realismo em Portugal iniciou-se em 1865 com a polêmica questão Coimbra. Essa questão Coimbra, especificamente, é uma discussão que se teve, né, entre os realistas e os românticos. Então, os realistas, de alguma forma, brigavam, né? Eles se defrontavam. De alguma forma, era uma grande polêmica, né? Entre aquilo que era o antigo, entre aquilo que é o moderno. Então, acabou tendo uma briga aí por conta dessa situação aí do escritor romântico e do escritor agora do realismo naturalismo, né? O poeta romântico Antônio Feliciano de Castilho publicou uma carta pós-fácil no livro Poema da Mocidade de Pinheiro Chagas. Castilho elogiou a obra em questão e fez duras críticas às novas ideias literárias que eram propagadas por alguns estudantes de Coimbra, principalmente por Teófilo Braga e Antero de Quental. Antero responde com um manifesto intitulado Bom Senso e Bom Gosto, que defende a liberdade de pensamentos
e a independência dos novos escritores. Dessa resposta resultou uma violenta polêmica que serviu como divisor de águas entre o romantismo e o realismo. Muito bem. Então, basicamente, a gente pode falar que a questão de Coimbra foi um grande embate entre românticos e realistas, né? Observe a ironia do autor nesse trecho do manifesto. Combatem-se os hereges da escola de Coimbra por causa do negro crime de sua dignidade, do atrevimento de sua retidão moral, do atentado de sua probidade literária, da imprudência e miséria de serem independentes e pensarem por suas cabeças. Certo? Que ele está falando aqui, ó, simplesmente por conta de da imprudência de nós realistas, né, e da miséria de serem independentes, pensarem por suas próprias cabeças, né? Então esse desligamento, só porque a gente está se desligando do romantismo, a gente é o quê? É basicamente isso que ele está falando, né? Na verdade, tudo começara um ano antes, já que em 1864 Teófilo Braga publicou Visando os Tempos e Tempestades Sonoras e Antero de Quental, Odes Modernas. Eram textos preocupados com aquele momento, com clara função social, conforme declarou Antero em Nota às Ordens Modernas. Então, o realismo ele vai ter essa pegada de olhar para a atualidade, de olhar para os aspectos sociais, que é aquilo que está acontecendo na atualidade, certo? Então, depois você dá uma olhadinha aqui nessas passagens do Antero de Quental, certo? E para você ver essas características, mas a gente vai um pouquinho mais para frente. Longe do ambiente acadêmico, já diplomados em 1871, os jovens de Coimbra passaram a se reunir em Lisboa, no Cassino Lisbonense, lugar em que intelectuais afinados com a modernização artística e com as transformações da sociedade burguesa discutiam publicamente esses assuntos. Os objetivos das reuniões eram, dentre outros, promover reflexão sobre o contexto político, econômico e cultural europeu da atualidade, modernizar Portugal, sobretudo filosófica e artisticamente, provocar debates sobre questões emblemáticas de seu tempo, como os avanços da ciência. Então, tudo voltado propriamente para a atualidade, né? Muito bem. Dentre as conferências destacou-se a de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz ele vai ser o autor romântico, o autor realista, naturalista de Portugal mais importante, certo? Ele vai ser até mesmo considerado um dos maiores prosadores portugueses de todos os tempos, beleza? Ele vai ser bastante importante. Muito bem, no qual o escritor português fala sobre o realismo. Olha só, o realismo é a negação da arte pela arte, é a proscrição do convencional, do enfático e do piegas, é a abolição da retórica considerada como arte de promover a comoção, usando a inchação do período, da epilepsia da palavra, da congestão dos tropos. É a análise conflito na verdade absoluta. Olha só como ele, caráter bem realista aqui. Por outro lado, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem. Isso aqui vai ser muito importante. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem. Essa fala do Eça de Queiroz vai ser bem importante. Isso a gente vai ver muito forte, por exemplo, no próprio Machado de Assis, as questões que ele vai provocar, né? Vai ser bem importante isso. Muito bem, 10 conferências foram organizadas, mas somente 5 aconteceram, por atacarem a religião e as instituições políticas do Estado. As outras 5 foram proibidas pelo governo, então lá em Portugal isso gerou bastante problema. Apesar disso, os jovens intelectuais da Escola de Coimbra já haviam disseminado o caráter social da literatura realista e sua importância como elemento transformador da sociedade. Beleza. Dentro da poesia, Antero de Quental, então vou falar um pouquinho dele. Grande nome da literatura realista portuguesa, Antero de Quental nasceu em 1842 no arquipélago dos Açores. Em 1891 suicidou-se, infelizmente. Seus primeiros escritos sobre influência romântica têm um tom arrebatado, apaixonado. Temas como Deus, natureza e mulher são tratados de forma ingênua. Há ainda, em muitos textos, uma idealização platônica. Sua produção é assim composta. Em 1865 publicou Odes Modernas, sonetos completos. Em 1871 lançou Primaveras Românticas, Raios de Extinta Luz. Em 1892 foi uma publicação póstuma. E aqui vai ter
um pouquinho do Antero Quental. Aquela que eu adoro não é feita de lírios nem de rosas purpurinas. Não tem as formas lânguidas divinas da antiga Vênus de cintura estreita. Não é a Circe cuja mão suspeita compõe filtros mortais entre ruínas, nem a Amazona que se agarra às crinas de um corcel e combate satisfeita. A mim mesmo pergunto e não atino com o nome que dê a essa visão, que ora mostra, ora esconde meu destino. É como uma miragem que entrevejo, ideal que nasceu na solidão, nuvem sonho impalpável do desejo. Beleza, uma poesia do Antero de Quental. A poesia revolucionária com explícitas preocupações sociais de igualdade e justiça marcou a produção desse artista. Isso aqui vai ser um pouco então mais voltado para o realismo naturalismo mesmo, né? Seu pessimismo acentuado é expresso nos textos em que ele, de forma introspectiva, faz indagações a respeito da verdade, da fé e do sentido de sua própria existência. Neste soneto dirigido a um poeta convocando a fazer uma poesia participativa social. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Então ele está querendo despertar o poeta para aquilo que deve ser importante, né? Acorda, é tempo, o sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera, só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões, são teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Então ele está chamando, conclamando o cara para, né, para atuação na vida social. Observe este texto em que, apesar de sua postura cristã, Antero de Quental critica a igreja. Então, tudo, né? Tudo vai ser criticado aqui pelos realistas naturalistas. Inclusive, propriamente a família, os costumes, a própria igreja vai ser criticada também. E aqui um exemplo. Não se perdeu teu sangue generoso, nem padeceste em vão, quem quer que foste, plebeu antigo, que amarrado ao poste morreste como vil e facioso. Desse sangue maldito e ignominioso surgiu armado uma invencível hoste. Paz aos homens e guerra aos deuses, poste em vão sobre um altar voluptuoso. Do pobre que protesta foste a imagem, um povo em ti começa um homem novo. De ti data essa trágica linhagem, pois por isso nós, a plebe, ao pensar nisto, lembraremos, herdeiros desse povo, que entre nossos avós se conta Cristo. Muito bem, aqui vamos para Guerra Junqueiro. Foi um dos mais combativos poetas do realismo, iniciou sua carreira com uma influência ultrarromântica, passou para uma fase de crítica social, lançou-se contra o clero na obra A Velhice do Padre Eterno. Muito bem. Depois vocês podem ler um exemplo, um pouquinho disso aqui. Belezas? Mas então teremos o Guerra Junqueiro. O Cesário Verde também. Cesário Verde foi um poeta sensorial, e entre todos os sentidos a visão se destaca, e por isso um artista plástico. Foi um poeta da rua, que se mostra como personagem que aborda a realidade que vê e que dialoga consigo mesmo. Os textos de Cesário Verde são poemas narrativos, com registros de monólogos íntimos de um autor transeunte das ruas de Lisboa. Então ele vai trazer um pouco essa realidade das ruas, né? Aquilo que vê provoca nele sensações de pesadelo e de opressão, reação crítica contra a desigualdade socioeconômica entre os homens. Veja um exemplo dessa poesia de Cesário Verde, o sentimento de um ocidental. Vamos lá. E saio, a noite pesa e esmaga, nos passeios de lajedo arrastam-se as impuras. Ó moles hospitais, sai das embocaduras, um sopro que arrepia os ombros quase nus. Cercam-me as lojas tépidas, eu penso, ver círios laterais, ver filas de capelas, com santos e fiéis andores, ramos, velas, e uma catedral de um comprimento imenso. As burguesinhas do catolicismo resvalam pelo chão minado pelos canos, e lembram-se ao chorar doente dos pianos,
as freiras que os jejuns matavam de histerismo. Então, tem todo um pouco aqui a visão da sociedade, um pouco na crítica religiosa também. Depois vocês podem ler com mais calma, mas é um pouco disso, caros alunos, né? Em todo caso, desses poetas aí que a gente viu, portugueses, né? O mais importante de fato vai ser essa de Queiroz, que vai ter uma característica diferente dos escritores brasileiros, tá? O Essa de Queiroz ele vai acabar reunindo tanto o realismo e o naturalismo nas obras dele. Já que no Brasil isso não vai se dar assim, né? Os nossos escritores, eles vão ser realistas no primeiro momento, né? Alguns vão ser realistas, outros serão naturalistas, meio que essa visão ela vai ficar um pouco separada mesmo, certo? Mas isso vai ser mais pra frente. Por enquanto era isso, caros alunos. Muito obrigado, beijos e abraços, valeu.